Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bruno da Infinity aqui. Galera, hoje eu tô aqui para explicar para vocês o que é alinhamento de sistemas. E vai ser uma explicação bem técnica, então fica comigo até o final do vídeo que, cara, isso aqui vai mudar completamente os seus conceitos. Antes de eu falar o que é em 8 etapas, eu vou falar o que não é o alinhamento de sistemas. O alinhamento mecânico consiste em você medir ali a distância das bobinas e fazer com que todas as bobinas de todas as vias, driver, tweeter, sub, médio, estejam alinhadas, né? Esse é o alinhamento mecânico. Mas o alinhamento que eu vou falar aqui não é o alinhamento mecânico e que, por sinal, tem a função apenas de promover um acoplamento nas transições de vias. O que são transições de vias? Por exemplo, eu tenho a via do grave, né? E tenho a via do médio. Em um pequeno espaço ali, um pequeno range de frequência, o grave se encontra com o médio, onde o grave termina de responder e o médio inicia a resposta, os dois ali se encontram. Nessa transição é interessante que você tenha um acoplamento. E para você ter um acoplamento, você tem que acertar essas fases, o tempo deles, né? O som de todos esses elementos, de todos esses alto-falantes, transdutores, por assim dizer, tem que estar chegando ao mesmo tempo. Se tiver um pouquinho mais atrasado, outro um pouco mais adiantado, eles não se acoplam, eles não se acumulam, não se somam naquele ponto de transição. Então você fazendo dessa forma um alinhamento físico ou mecânico, digamos assim, tá? Você consegue acoplar essas vias. Então o alinhamento mecânico é basicamente isso. Mas o alinhamento de sistemas, ele vai muito além. Cara, você não tem noção, vai muito além disso. Então já se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo para você entender e mudar seu conceito. Faça um disclaimer. Se você não concorda, se você aprendeu de outra forma, tudo bem, continuamos amigos. Eu só estou passando a informação com base nos meus estudos aqui para vocês. Tá joia? Então vamos à primeira etapa do alinhamento do sistema. Então vamos chamar isso aqui é alinhamento físico, tá? Alinhamento de bobina. O que eu estou ensinando nesse vídeo é o alinhamento de sistemas, para você ter um maior desempenho possível do teu sistema. A primeira etapa consiste na definição do objetivo do sistema e, posteriormente, escolha dos equipamentos adequados para aquele sistema. Por exemplo, eu quero um sistema com mais ênfase em SPL. Poxa, então eu vou pegar um sistema, um exemplo, 4 vias, porque aí eu consigo despejar mais energia em cada uma das vias e vou ter bastante força, bastante potência, vou ter bastante controle. Cara, sistema 4 vias é para quem tem mais conhecimento técnico, na minha humilde opinião, tá? Vai demandar mais conhecimento técnico, mas o resultado, principalmente em termos de SPL, pô, cara, vai ficar joia. Agora, não, eu quero um sistema 3 vias, vou ter também bastante SPL, mas eu quero ali um grave que toque até uns 200 Hz, um médio que assuma de 200 até 2500 Hz e o agudo de 2500 em diante eu põe um driver TI, beleza, você definiu o que você quer do teu sistema, você definiu o que você quer de objetivo para aquele sistema. Ah, vai ser um sistema para racha, vai ser um sistema para mais qualidade. Depois que você definiu isso, você vai comprar os equipamentos de acordo com aquela definição que você tem. Ah, então peraí, como é que eu compro os equipamentos? Cara, você não quer que desça bem? Então você vai ter que comprar um grave que tenha a possibilidade de responder nesse range que você quer, o médio dali em diante que também contemple parâmetros e resposta de frequência que se ajude ali a aproveitar o máximo do grave e depois já entra a transição do médio. Não adianta nada você pegar um grave, pôr o grave até 500 Hz e pôr um médio que tem até 100. Você vai fazer uma sobreposição desnecessária. Então, depois em outro vídeo eu explico por que nem é tão vantajoso você usar e abusar da sobreposição de vias. Mas aqui só para ficar mais curto, mais enxuto, esse é o primeiro passo, você definir o objetivo do sistema e comprar os equipamentos, escolher os equipamentos de acordo com aquele objetivo. E também os equipamentos casando entre si, não estou falando casamento de impedância não, viu? É casamento assim, por exemplo, o grave vai até uma resposta, vamos supor, até 200 Hz. Seu médio assume legal de 200, 150 em diante, beleza, vai ter uma sobreposição pequena. Aí o médio seu vai até 2K.
Pô, se o seu médio vai até 2K, não tem por que você colocar um driver fenólico pesadão ali que vai tocar mais ou menos nesse mesmo range. Aí já dá para você ir migrar para o TI. Então cada caso é um caso. Agora, vou fazer 4 vias, então vou ter um driver fenólico. Opa, então você pode investir num médio, por exemplo, de 12, que não sobe tanto, porque vai ter o fenólico logo ali em diante, mas ele vai conseguir dar uma lapada mais encorpada e por aí vai. Então essa escolha dos equipamentos é a primeira etapa do alinhamento de sistemas. Segunda etapa, projeção de caixas acústicas. Nada mais justo do que a gente ter caixas adequadas para aquele objetivo do sistema. Então, se você fez uma caixa, veja bem, presta bem atenção nisso aqui. Nem sempre a caixa que o fabricante recomenda é a ideal para o teu sistema. Não que o fabricante faça uma caixa errada, longe de mim. É que ele põe uma caixa padrão para extrair o máximo ali nas condições normais de uso daquele produto. Beleza, tá certo. Mas se você vai fazer um sistema personalizado, é ideal você saber aonde que aquela caixa tem uma resposta mais agressiva, você projetar a caixa específica para o falante do grave, para ele ter uma resposta até X Hz. O médio vai assumir dali para frente, então a caixa do médio tem que ter ênfase para pegar ali, emendar aquele som do grave, emendar a resposta e continuar uma resposta bem bacana, bem harmônica. Então a projeção das caixas de grave e médios é importantíssima na etapa do alinhamento. Não adianta você pegar e pôr caixa padrão, que não vai ficar tão bom quanto ficaria se você seguisse essas etapas. Então a segunda etapa do alinhamento é essa, a projeção de caixas. E cara, eu sempre indico aqui o software Elisa, porque o que eu faço no computador, depois na prática eu tenho um resultado fantástico, um resultado mais próximo possível daquilo que está no computador. Então isso, para a gente nortear um sistema, é fundamental. Projetar as caixas depois das vias, né, que vão utilizar alto-falantes, de acordo com o objetivo do sistema. Terceira etapa, posicionamento das caixas, que aí é o chamado também arranjo. Tem um arranjo vertical, um arranjo horizontal. Então, cara, eu vou mostrar aqui uma foto de uma carretinha e, cara, olha para você ver o arranjo como que tá bacana. Esse arranjo são o arranjo dos drivers, o arranjo do médio, o arranjo dos tweeters, todos arranjos verticais e do grave horizontal. Depois eu falo um pouco também, se vocês quiserem, posta aí no comentário que eu deixo um vídeo falando mais a respeito da influência dos arranjos. Mas olha só que bacana que tá. Ele tem ali os tweeters muito bem acoplados, que estão perto um dos outros, mas cada um de um lado promovendo o efeito estéreo, se ele assim desejar. Ele tem ali tudo certinho para ter uma dispersão frontal muito boa e o grave ali naquele posicionamento, né, que faz com que aonde ele estiver na frente da carretinha vai ter aquela distribuição homogênea. Então, cara, tudo vai influenciar quando você for montar o seu som, o posicionamento dos drivers, o posicionamento dos TI ou dos drivers fenólicos ou dos super tweeters. Igual ele tem TIs aí também e os TIs estão na parte mais alta. Ele tem os tweeters estão separados, né, para promover o efeito estéreo, mas estão também na parte alta. Então tudo isso é importantíssimo para você conseguir um desempenho bacana, você acertar o arranjo. Agora, só falando aqui para vocês, já pensaram se ele tivesse colocado os graves aí embaixo, depois uma fileira apenas de médios, uma fileira apenas de drivers e outra fileira apenas de tweeter? Eu vou fazer até aqui no Photoshop e vou imaginar aqui uma coisa feita assim. Não ia ter ajuste elétrico posterior que corrigisse isso e fizesse tocar tal como está tocando agora com o arranjo correto. Então, mano, salve. Eu te digo com clareza que a consultoria valeu a pena, cara, porque nos fez poupar muito tempo e talvez um desperdício de dinheiro, né? Porque às vezes a gente monta um arranjo e acaba não gostando, já que a experimentação só ocorre depois da primeira tocada. E, mano, valeu muito a pena. Ainda mais porque tu tem um vasto conhecimento, né, e experiência já com arranjo, amplificação, e às vezes a gente no disse-me-disse escolhe um amplificador que todo mundo diz que é bom e acaba não atendendo o nosso gosto musical. Essa é a realidade, infelizmente. Então,
Eu te digo com clareza de verdade que esse som não estaria tocando nem 50% do que ele tá tocando agora sem a tua ajuda, cara. De verdade. Eu recomendo para todo mundo que tá montando um arranjo, quer montar algo diferente, que atenda o seu gosto musical. Cara, vale a pena a consultoria, eu te digo com certeza. Então perceba que as primeiras 3 etapas que eu citei aqui não põe a mão no ajuste elétrico. A primeira etapa, escolha dos equipamentos e definição do objetivo do sistema. A segunda etapa, projeção das caixas. E a terceira etapa, o arranjo, né? Você definiu o arranjo. Em nenhuma dessas 3 etapas a gente fez sequer um ajuste elétrico. Então por isso que o pessoal estava com uma denominação muito equivocada. Agora sim, a 4ª etapa, a gente vai definir e ajustar os pontos de crossover. Depois do som montado, o arranjo feito, beleza. Agora a gente vai, antes de ligar, definir os pontos de crossover e depois realizar o ajuste. Então, o meu grave vai ser de tanto até tanto, o médio de tanto até tanto, o fenólico de tanto até tanto, o TI de tanto até tanto. Beleza, definiu os pontos de crossover, realizou os ajustes, aí depois disso só você vai poder ligar o som. Antes disso você não pode, porque senão sem definição dos cortes tal, você liga, queima as vias altas, tudo. Então, definiu os cortes, ligou, beleza, foi a 4ª etapa. Primeiro ajuste elétrico, olha que interessante. A 5ª etapa é a aferição individual dos elementos do som. Ah, mas dá muito trabalho. Dá trabalho. Você não quer fazer o negócio direito? Para fazer as coisas direito dá trabalho, chapa. Tem que pegar, verificar se todos os drivers, se todos os alto-falantes, todos os tweeters estão ali na mesma fase. Isso é muito simples de fazer com o Smart, por exemplo, mas tem outros softwares de aferição que fazem isso. Mas é bom também você medir o SPL individual. Isso pouca gente faz. Você coloca ali um ruído e vai medindo o SPL individual de cada corneta, de cada tweeter. Se tiver um com SPL mais baixo, pode ser que esteja com o reparo danificado. Se tiver um com a polaridade invertida, pode ser erro do fabricante, que o reparo venha com polaridade invertida. Às vezes o cara, o instalador, fez tudo certinho, mas lá na fábrica às vezes o reparo vem com polaridade invertida. E vem. Falo pra vocês, vem porque eu já peguei muitos em sistemas que eu fui alinhar, que eu fui fazer esse tipo de estudo. Então é muito importante a gente fazer isso. Agora, essa foi a 5ª etapa, tô ficando perdido. Vamos à 6ª etapa. Essa aqui é uma das etapas mais importantes e que o pessoal negligencia. Não sei se é por preguiça ou já viu um padrão. O que acontece? Existem 2 tipos de sistemas, o de multiprocessamento e de processamento individual. A maioria dos sistemas de som automotivo são de processamento individual, então a gente vai focar nesse aqui, tá? Quando você tem um som de mala, tá? Você tem um ponto, a mais ou menos 1 metro ali, estou falando 1 metro por conta da largura do carro e a distância que você vai ficar, beleza. É onde ali o pessoal, a maioria do povo vai ficar bem na frente ali do carro. Nesse ponto, você tem que ter o acerto, né? Aí a gente lembra daquela questão do alinhamento físico, o acerto das fases. Porque geralmente no carro a gente monta conforme a gente pode ali e fica um driver um pouco mais para trás, um falante mais para frente e tal, e você está acertando a fase, você está fazendo o alinhamento elétrico das bobinas, considerando o delay, né, do que está mais na frente, impondo um delay naqueles que estão na posição mais próxima do ouvinte, e assim fazendo com que o som chegue acoplado com as outras vias. Esse aí é o acerto da fase, tá? E para você fazer o acerto da fase, você tem que definir aonde vai ficar o público. O público fica bem na frente ali do som, ok? Isso o sistema monoprocessado. Aí você vai depois na próxima etapa, que seria a 7ª etapa, né? Depois de você definir o ponto do microfone, acertar a fase. Então aí a 7ª etapa sim é aquele ajuste de fase. O que todo mundo pensa que é o alinhamento em si, na verdade é uma das etapas do alinhamento de sistema como um todo, tá joia?
E por último, mas não menos importante, vem a questão de você fazer aquela correção final, aquele ajuste fino, se necessário. O ideal é que não seja necessário você equalizar nada, porque você já escolheu os componentes de acordo com a sua necessidade. Mas se for necessário, você dá uma pequena correção que não vai fazer a bobina esquentar porque não passa ali de 1, 2 dB, beleza, cara, mas cuidado, muito cuidado no ajuste final. Então, bom, ficamos aí com 15 minutos de vídeo, cara, tem muita coisa que dá pra gente considerar também, sistema multiprocessamento, coisas que eu posso abordar em outros vídeos, que seria, por exemplo, em sons grandes, você em vez de fazer um alinhamento só, que não vai ficar uma pessoa só no meio, vai ter uma abrangência muito maior, você utiliza parte do som em um processador, outra parte do som em outro processador, e você vai fazendo com que tenha vários pontos frontais que estão chegando ao mesmo tempo com esse sistema de multiprocessamento. É difícil explicar assim de uma maneira simples, mas é muito interessante e se vocês quiserem eu abordo o tema. E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido o que é o alinhamento. Aquele abraço e até a próxima!